A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, nesse propósito pela busca do entendimento, do conhecimento, do esclarecimento sobre a faculdade mediúnica, sobre a condição favorável do trabalho do bem para todos nós médiuns que desejamos a reabilitação da própria consciência, das nossas individualidades, perante a justiça divina, em favor da saúde integral de espírito. E você que está acompanhando já sabe, estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 1, módulo 4, tema 2, e vamos abordar hoje o final do item sobre a vida no mundo espiritual, os espíritos errantes. Já estudamos sobre a natureza no plano espiritual, a locomoção no plano espiritual, a comunicação entre os espíritos desencarnados, a alimentação dos desencarnados. E hoje, dando continuidade à sequência, vamos estudar a vestimenta dos desencarnados. Em geral, os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em tecidos de gaze parece costume geral no mundo dos espíritos. O vestuário dos espíritos menos evoluídos varia enormemente, atendendo a gostos pessoais que variam de trajes mais simples aos principescos. Há inclusive espíritos que se utilizam de vestuários e acessórios específicos de certas profissões. Mas, meu caro ouvinte, como se dá esta apresentação dos desencarnados? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, em sua segunda parte, a apresentação dos desencarnados. Pergunta: que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? Resposta de André Luiz: o aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos, quando se comunicam na Terra, pode variar infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes afigure, com vistas à obra meritória que propõem realizar. Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. De certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico. Roupagem, toda ela, confeccionada com esmero e carinho, por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de aglutininas mentais com que envolve a mente mediúnica encarnada,
Recursos esses nos quais plasmam, como lhes seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para as percepções do médium coloração e movimento, fazendo-se exprimir-se ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipnose provocada. Tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia, sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões, durante a interligação mentopsíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. Segunda pergunta: como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Resposta de André Luiz: a mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-las, segundo as suas necessidades no mundo. Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo de nossa apresentação. Então é assim, meu caro ouvinte, os espíritos vão apresentar de forma exteriorizada a própria condição mental em vestimentas caracterizando esse mesmo estado mental, ou vão realizar em situação de equilíbrio, de ocupação, de trabalho, a própria confecção da sua vestimenta, de acordo com o seu gosto, de acordo com o que o identificou antes de desencarnar, para ser identificado pelo médium, que vai, pela vidência, estabelecer conexão e reconhecer o espírito em função da sua vestimenta também. No capítulo 8 do Livro dos Médiuns, sob o título Do Laboratório do Mundo Invisível, no primeiro item, Vestuário dos Espíritos, o item 126, temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usavam na vida. O envolvimento em panos parece costume geral dos espíritos. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os complementavam? É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos ainda sob as vistas. De onde então provém os de que usam de outro mundo? Esta questão deu sempre muito que pensar. Para muitas pessoas, porém, era simples motivo de curiosidade. A ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio, de grande importância, porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral, que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-lo. Até certo ponto, poder-se-ia compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios, como, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de quem falamos no número 116. Notemos a esse propósito que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé, semelhante em tudo à da aparição. Onde encontrara seu espírito, a que tinha consigo, quando sentado junto ao leito da doente? Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Veio-nos então uma ideia, a de que possivelmente aos corpos inertes da Terra correspondem outros, análogos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos
pode ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Não era destituída de verossimilhança esta teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Uma há, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Até então não se tratara senão de imagens ou aparência. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, porém, o que o é ainda mais é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta. Todavia, como este fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, colocando antes do lugar em que pela ordem deveria ser explanado. Mais adiante, no item 129, temos: o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessita para formar, a seu bel prazer, objetos que têm a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria alimentar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo. Quando necessário, tem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação, porém não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. Então, meu caro ouvinte, é desta forma que o desencarnado vai aurir conexão com recursos naturais para compor a sua vestimenta, para apresentar objetos dos quais tinha uso e era conhecido como tal, e assim estabelecer a formalidade da comunicação para ser melhor identificado. Vamos continuar estudando sobre os espíritos errantes já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando os recursos de apresentação, de locomoção, de vestimenta, de alimentação e condições da natureza do mundo espiritual, observada e apresentada pelos próprios habitantes deste mundo e que, através de médiuns renomados como Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, que vem confirmar todas as apresentações de Allan Kardec, dando horizontes mais amplos de compreensão e aplicação, para que desta forma possamos também nos qualificar e compreender todo comunicante que se estabeleça numa reunião mediúnica, podendo apresentar então os recursos destas operações, dessas propriedades que o espírito pode aurir no mundo espiritual na sua apresentação de um modo geral.
seja proveniente do seu estado mental, seja da elaboração da confecção dos próprios recursos. Então, que você continue estudando conosco a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, porque estamos abordando todas essas questões. E dando continuidade, temos, depois de sua longa e bem-sucedida experiência como médium, Ivone Pereira conclui: os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam, conforme lhes apraz. Exclusão feita de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica requerida. Então a ciência espírita faz com que possamos estabelecer essa compreensão. De acordo com o estado mental do espírito, ele vai exteriorizar aquilo com que mais estabeleceu concurso de experiência. Então, algo que marcou gravemente num desencarne violento, por exemplo, criminoso, o espírito vai trazer as impressões desse desencarne e vai continuar sentindo todas aquelas impressões por vincular-se mentalmente àquele estado, por estar apegado à matéria, por não ver um outro horizonte a não ser a própria matéria. Então, na condição de enfermo espiritual, o espírito não consegue modificar sua aparência de vestes. Ele fica vinculado àquelas impressões. Então, é a oportunidade do dialogador de conversar com o espírito para dizer que ele vai ser tratado, que ele vai receber novas vestes, que enfermeiros vão cuidar dos seus ferimentos, que ele se encontra num local adequado para restabelecer a sua saúde, será muito bem acolhido, mesmo que ele faça perguntas sobre seus parentes, por que ele não consegue entrar em contato com seus familiares, que é muito importante avisar este ou aquele ente querido. Nós vamos enfatizar primeiramente a sua saúde, meu irmão. Primeiramente, a sua necessidade de recuperação. Você não pode se apresentar desta forma às pessoas com que você se relaciona. Você precisa ter cuidado. Por isso mesmo, a aparência destes últimos, no caso dos inferiores, costuma ser chocante para o vidente, pela fealdade ou simplesmente pela miséria, pois se apresentam cobertos de andrajos e farrapos, como que amparados de lama, ou embuçados em longos sudários negros, com mantos ou capas que lhes envolvem os ombros, e não raro mascarados por um saco negro enfiado na cabeça, com duas aberturas à altura dos olhos. Então, realmente, os videntes, quando estabelecem esse concurso de realidade do mundo espiritual, vão observar todas essas nuances graves de condições de escravização, de abusos, de condições mesmo de aprisionamento e situações graves em que eles vão se apresentar dessa forma horripilante para provocar realmente o medo, porque são pessoas que estão se trajando e que vão amedrontar para poder estabelecer o concurso da conexão. Então substituamos o medo pela fé e passemos a reconhecer nesses irmãos tão somente necessitados de luz, que tiveram a permissão de adentrar a casa espírita para receber auxílio. Às vezes longos chapéus costumam trazer também, assim como botas de canos altos. Então essa obra de Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela nos traz toda a sua experiência, sua mediunidade. Ela desdobrava-se com muita lucidez e trazia depois a lembrança do espírito comunicante, ditando tudo aquilo que ela vivenciou. Traz para nós essa realidade. Então é uma outra obra muito oportuna para estudarmos. Devassando o Invisível, no capítulo 2, nós temos essa informação sobre a vestimenta dos espíritos. Os espíritos superiores, ao contrário, apresentam-se aureolados
de luminosidade safirina. Suas vestes são brilhantes, vaporosas, resplandecentes. É o caso de Matilde, citado no livro Libertação, de André Luiz. Ou seja, meu caro ouvinte, uma outra obra muito importante para estudarmos e conhecermos todas essas variações, essas nuances dos diversos níveis do mundo espiritual em subplanos, bem como características de vários espíritos em todos os níveis conhecidos e que podem se apresentar à faculdade mediúnica. Então, não só esse livro de André Luiz, mas também obras de Bittencourt Sampaio, registrado no livro Voltei, do irmão Jacó, que é outra obra que nós podemos estudar para conhecer a experiência do presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, como ele chegou no mundo espiritual, o que encontrou ao chegar lá, os detalhes da sua desencarnação. Ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier, publicados pela Federação Espírita Brasileira. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 2, Cartão de Visita. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos, no símile, que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos, ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos a esta profunda reflexão, a origem da vida mental
a vida íntima que trazemos dentro de cada um de nós, as predisposições das nossas ideias, concebidas nas nossas convicções, o pensamento emitido em função das conexões com o propósito e o grupo com que nos afinamos. Então, toda a estrutura de aparência exterior vem dessa fonte da vida construída pelas nossas próprias condições, recursos e interesses. Aprimoremo-nos para que o nosso cartão de visita seja melhor apresentável. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.